Deus é maravilhoso, não é, irmãos? Deus é lindo, não é? Então não tenha vergonha de glorificar a Ele, dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele tem nos dado livramento, amados. Que nessa noite eu possa mesmo, de verdade, ser boca do Senhor neste lugar. Que você saia daqui cheios da presença do Senhor e da essência dEle, da essência do Senhor, amém? Aproveitando que a igreja está de pé, vamos ler Jonas 1. Amém, glória a Deus. Eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. E é muito forte, amados, é muito forte. Lá em Jonas 1 diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Aleluia. Pode sentar, irmão. Amém, glória a Deus. Antes de percorrer sobre esse texto, o livro de Jonas, ele tem apenas 4 capítulos. E é um livro pequeno, né? Com 4 capítulos, mas ele é rico em detalhes. E são detalhes que vêm para encher a minha vida e a sua vida. Amém? Cadê a mídia? Deixa eu ver. O tema. O tema hoje é a verdade. Eu sabia que eles iam pôr essa foto. Eu sabia, eu estava esperando, irmãos. É porque eu não sou muito fotogênica, irmãos. Todas as fotos que a mídia tira, eu fico meio... Não sou muito fotogênica, não. Mas quem é a professora, gente, nada abala. Nada. Isso aí não me abala, não. Não me abala. Então, vamos lá. O texto é a verdadeira essência, né? Para a gente entender... Primeiramente, nós temos que saber o que é essa verdadeira essência, né? Para nós cristãos. Para nós cristãos, a verdadeira essência é Deus. Amém? E Deus, Ele é amor, Ele é santidade, Ele é verdade, Ele é fidelidade, Ele é compaixão, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, Ele é cura. Ele é amor. Ele é a essência verdadeira. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos da essência verdadeira. E nessa história, nesse capítulo de Jonas, Deus, que é a essência verdadeira, Ele dá uma tarefa para Jonas. Ele fala: Jonas, vai lá e fala para aquele povo de Nínive, que em breve eu irei destruir aquela cidade. Nínive estava vivendo no meio da maldade, no meio de iniquidade. Nada agradava a Deus, nada estava na essência. Aquele povo já não tinha essência verdadeira. E Jonas, ele acreditava em Deus, ele até concordava com Deus, que aquela cidade mesmo era isso tudo que Deus estava falando. E Jonas simplesmente decidiu desobedecer. Ele decidiu ir para o lado contrário que Deus falou. Aqui na própria palavra, deixa bem claro, ela repete 3 vezes que Jonas queria fugir da presença de Deus. Ele queria fugir do Senhor, daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Muitas vezes nós escutamos essa palavra e nós entendemos Jonas, nós vemos Jonas apenas como um desobediente.
Mas Jonas não era apenas um desobediente, Jonas era profeta. A palavra de Deus reconhece Jonas como profeta. Por algum motivo, Jonas estava em crise. Eu vejo Jonas aqui, quando eu leio essa palavra de Jonas, eu vejo muito um profeta em crise nas suas emoções. Deus trabalha muito nas minhas emoções, porque eu tenho dificuldade nas minhas emoções, irmãos. Eu não sei você aí sentado, mas eu tenho dificuldade. Às vezes eu fico muito nervosa, às vezes eu fico calma demais, quando não é para ser calma demais. Às vezes eu quero estourar. E Deus trabalha todos os dias, eu levanto e peço, Deus, trabalha nas minhas emoções. E acredito que é por isso que Deus me faz enxergar além nesse texto. Ele diz, não é apenas um desobediente, é um profeta em crise. Em crise nas emoções. Quando Deus manda ele ir para aquele lugar, para Nínive, aí vem a rebeldia que faz parte das emoções de Jonas. Ele não queria ir para aquele lugar. E a palavra fala assim, que ele queria ir para Tarsis. Ele achou um barco ali que ia para Tarsis. Eu fui pesquisar qual que é mais longe. Se era Nínive ou se era Tarsis. Tarsis era 4 vezes mais longe. E às vezes, é isso que nós fazemos. Nós queremos fugir para bem longe. Da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos amigos, até da nossa igreja. Às vezes nós queremos fugir para bem longe. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes nós agimos como Jonas. E eu tenho uma coisa para te falar, irmãos. Quando eu estava lendo essa palavra, aqui fala assim, que ele comprou uma passagem e embarcou para Tarsis. Sempre que você quiser fugir da presença de Deus, tem um barco do diabo esperando você. Sempre tem um barquinho preparado. É aquele amiguinho que fala, vamos, não dá nada não. É aquela amiga que fala, vai, é isso aí. Quando nós desobedecemos e saímos da presença, quando nós fugimos da essência, nós ficamos à mercê do diabo. Nós ficamos à mercê do mal, amados. E vai decorrendo nessa mensagem, que eu não vou ler todo o texto, mas eu vou resumir para vocês. Deus manda uma tempestade, quando Jonas está naquele barco. Deus manda uma grande tempestade. Se tem uma coisa que obedece a Deus, é o vento. Se Deus fala, vai lá e venta, ele venta com força. Ele venta e é forte. Os únicos que desobedecem a Deus, que Ele criou, acho que somos nós. Porque até os animais obedecem a Deus. É nós que é teimoso. Deus fala, vai para lá, nós vamos para cá. O vento não. A natureza não. Deus fala, vamos ventar aqui. Vamos para lá. Cai chuva nessa terra. Aqui não. E o vento obedeceu, amados. E aquele barco sacudiu. E o povo dentro daquele barco começou a ficar desesperado. E a Bíblia fala que aquele povo que estava dentro daquele barco, começou a orar pelos seus deuses. E deuses está escrito em letra minúscula. Se está escrito em letra minúscula, é o nosso Deus? Não. Eles começaram e nada acontecia. E eles foram procurar aonde era o foco. Né? Igual aquele pessoal da dengue, deixa eu achar aqui o foco. Vai procurando, até achar. E quando eles chegaram no porão, quem estava lá? Jonas. Jonas queria fugir tanto, que ele nem se sentou no banco do barco, ele foi para o porão. E quantas vezes nós estamos no porão da angústia, no porão da decepção, no porão da tristeza? Quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar? Quantas vezes nós estamos igualzinho a Jonas, querendo fugir, querendo ficar só no porão, quietinho, sem ninguém mexe comigo. Deixa esse barco sacudir, uma hora vai parar. Ei, amado, deixa eu te falar uma coisa.
Você mesmo que está aí sentado, Deus já viu que você mudou a rota. Igual Jonas mudou a rota dele. Deus já viu que você mudou sua rota. E o vento já chegou aí. Você sabe. Eu posso não saber. O pastor pode não saber, a pastora pode não saber, os irmãos da igreja podem não saber, mas você sabe que o vento balançou lá no seu barco. E que você está escondido no porão. E o nosso Deus, Ele vem te dizer o seguinte: assim como Ele fez com Jonas, primeiramente, Ele fez Jonas sair daquela posição de porão e assumir que ele estava com problema. Então Jonas, ele sai dali e eles começam a fazer um interrogatório ali para Jonas. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? E Jonas simplesmente respondeu assim, ó: eu sou hebreu e adoro ao Senhor Deus do céu, que fez o céu, a terra e o mar. Foi essa única coisa, a apresentação dele. Jonas não se apresentou, ele estava tão envergonhado da figura dele como pessoa, que ele não se apresentou. Eu sou profeta. Porque ele era profeta. Quantas vezes nós temos vergonha de nós mesmos, das nossas atitudes? Às vezes a pessoa vem, quando eu estava pouco tempo na igreja, eu falava: Senhor, que nenhuma irmã me encontre, gente, eu desse jeito, que nenhuma irmã me encontre na rua e me chame de irmã. Não grite irmã. E eu com vergonha, irmãos, vergonha de ser irmã da igreja, onde já se viu. E um dia uma irmã daqui da igreja me viu na rua e falou: irmã. E eu, oh meu Deus, e o passo acelerou, eu falei: não, Senhor. E ela: oh, irmã Ana Paula. Eu falei: oh, irmã, paz. Quantas vezes nós temos vergonha de ser irmão da igreja, de ser profeta da igreja, de ser obreiro da casa, de ser levita, de dançar. Quantas vezes nós estamos agindo como Jonas, nos apresentamos apenas como: meu nome é Ana Paula, eu tenho tantos anos, 42 anos, tenho uma filha, um filho. Não, eu vou lá na igreja do pastor Jadir. Não, eu sou obreira lá e sou obreira. Mas às vezes nós temos vergonha das nossas próprias atitudes. Aí a gente fica com vergonha de falar da onde que a gente é, nossa origem, né? Misericórdia. Mas assim como Jonas, quando ele se levantou, que ele falou: sou eu, o problema nesse barco aqui sou eu. Ele assumiu. Ele não falou: oh, foi o fulano, não, sou eu. Me lancem ao mar. Ele mesmo falou: me lancem aí ao mar, que o problema de vocês não está resolvido. E de primeira mão, esse povo não fez isso, porque esse povo acabou temendo a Deus. Eles sabiam, mesmo eles não crendo, eles sabiam quem era Deus. E eles remaram. E sabe o que Jonas fez? Vocês acham que Jonas foi lá remar com eles? Não. Jonas queria continuar escondido e fugindo da presença de Deus. E aí, acabou que eles foram lançando várias coisas. Primeiro, antes de Jonas, foram lançando para o barco ficar mais leve. Mas o vento soprava mais rápido. E aí, de repente, eles resolvem lançar Jonas. E quando eles lançam Jonas no mar, o vento se acalma. E nessa noite, o Senhor, Ele vem te falar: lança-te ao mar. Que eu tenho uma carona para você ali dentro do mar. É um peixe grandioso. E esse peixe está te esperando, com o bocão aberto. Muitos viram que Jonas, que aquilo ali, às vezes aquele povo daquele barco achou que aquilo ali era para a morte de Jonas. Não era. Era Deus resgatando ele. Amém? E é assim que Deus vai fazer comigo e com você nessa noite. Ele está mandando agora uma carona para mim e para você, para a gente sair desse barco que está sacudindo. Ele está falando: levanta desse porão, minha filha. Levanta desse porão, meu filho.
movimenta, que a minha carona está preparada. Ei, amados, e o que eu quero dizer para os irmãos, que Jonas ali dentro daquele grande peixe, ele orou. Quando eu fui ler a oração de Jonas, eu já vi mais emoções ali. Era uma alma angustiada, mas era uma alma que mesmo angustiada, ela acreditava no livramento de Deus, que Deus ia livrar ele daquela situação. Porque Jonas, como eu disse para vocês, era profeta. Ele cria em Deus. Ele sabia o que Deus podia fazer por ele. E Jonas orou. Jonas orou. Quando Jonas começou a orar ali, que ele falou assim, então, dentro do peixe, ele começou a orar. Em minha angústia clamei ao Senhor e Ele respondeu. Gritei da terra dos mortos e Tu me ouvistes. Nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por Suas tempestuosas ondas. Eu lembrei quando Davi orava, né? Quando ele estava angustiado ali, ele orou, ele clamou, ele pedia, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, possa renovar as suas forças. Possa criar em você um espírito inabalável. Quantas vezes, amados, assim como essa canção, nós perdemos o brilho do primeiro amor. Essa noite Deus está nos chamando a voltar ao primeiro amor. Como era bom quando nós éramos adolescentes ali e começou a namorar. Como foi bom quando eu comecei a namorar com o pastor Luiz Fernando. Né? A gente via as borboletinhas na barriga, suspirava. O pastor falou que a pastora mandava cartinha com perfume, eu também mandava, com os beijinhos, né? E assim é o primeiro amor, é algo contagiante. Todo mundo que olha em você fala, nossa, como o sorriso dela é lindo. Quando eu cheguei nessa igreja, pela primeira vez, destruída, acabada, quebrada, detonada, tudo com ada, né? Cheguei aqui, capengada. Isso tem uns 20, a Maria Eduarda tem 23, 22 anos atrás, que eu cheguei aqui, e eu demorei a entender o que era a essência de Deus, mas quando eu entendi, o brilho do meu olhar mudou, a minha família começou a entender, o que é isso? O que está acontecendo? E eu, quantas vezes, nessa caminhada, eu fui ingrata com Deus. Quantas vezes eu reclamei do tempo que eu fiquei sentada no culto. Nossa, 2 horas? Nossa! Quantas vezes nós reclamamos das pequenas coisas, né, que Deus prepara para a gente. É uma irmã que vem lançar uma palavra. Nossa, essa irmã vem de novo. Olha lá, vem. Nossa, deixa eu virar para não me ver. Quantas vezes Deus prepara e nós somos ingratos, né? Quantas vezes eu fiz isso? E mesmo assim, Deus foi misericordioso com a minha vida. Aqui nessa palavra, um pouco mais à frente, ela mostra mais emoções de Jonas. Raiva, injustiça. Jonas se sente injustiçado, porque Deus livra aquele povo. Mesmo aquele povo, sendo o povo que eu falei no começo, Deus livra aquele povo. Deus tem compaixão daquele povo. Nós não teríamos compaixão daquele povo, mas Deus teve, e Jonas ficou muito indignado. Jonas não aceitava. E era realmente um profeta em crise. Como assim Deus vai salvar esse povo? E Deus mostra mais uma vez para Jonas o que é ter essência verdadeira. E Deus pergunta para ele:
Lá no versículo 11 do capítulo 4, Deus pergunta assim: Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão com essa grande cidade? Jonas queria o juízo desse povo, mas Deus deu misericórdia. O amor de Deus é maior do que as nossas emoções, amados. Ei, amada, o amor de Deus é maior do que a sua emoção, do que a sua angústia. Ele é socorro, e Ele é socorro presente. Assim como a pastora Marisa pregou de manhã, Ele não muda. É nós que mudamos. Não é a essência que sai de nós, é nós que saímos dela. Não é Deus que sai, é nós que vamos nos afastando, nos distanciando. É tempo de voltar à primeira essência, amados. A sua rota, ela foi traçada e ela foi escrita por Deus. Pare de querer andar na contramão de Deus. Pare de querer fazer o que Deus não quer que você faça. Porque nós temos essa mania, assim como o pastor Jadir falou, nós temos a mania de fazer o que Deus não manda. E ainda a gente tem a cara de pau de falar assim: oh Deus é bom demais. Ai, Deus mandou fazer isso. Não mandou não, irmão. Mandou não. Não mandou. É a gente que faz mesmo sem Deus mandar. As coisas dele têm propósito. As coisas que vêm do céu não é bagunçada. E outra coisa que eu quero te falar, não adianta você fugir, não. Não adianta você fugir de Deus. Você pode sair daqui hoje e falar assim: eu ficar lá naquela igreja não, vou para outra igreja que ninguém me conhece, vou sentar no último banco. Deus acha, Ele é especialista em achar quem está em fuga. Ele acha. Se você enterrar na terra, Ele sacode a terra, um terremoto, e Ele te acha lá. Porque os escolhidos dEle não ficam esquecidos. E eu comecei a entender durante a minha caminhada com Deus. Quando eu falo que Deus me resgatou e que Deus trabalha nas minhas emoções, amados, não é porque eu era rebelde, não, assim, rebelde, mais ou menos, né, pastor? Mais ou menos. Não era tão rebelde, não. Mas as emoções que eu digo era uma tristeza, era um vazio, era um buraco que eu estava, que eu não conseguia sair. Eu não tinha sentido. Eu não tinha encontrado essa essência verdadeira. Eu conhecia Jesus, eu sabia quem era Jesus. Eu cresci escutando a minha família falar quem era Jesus, mas eu não tinha vivenciado. A vida, amados, ela é preciosa demais para a gente viver infeliz. Sai desse buraco, sai desse porão. Deus quer te usar em lugares que eu não posso entrar. Deus quer te usar dentro do seu âmbito. Deus quer te usar no seu trabalho. Deus quer te usar na sua família. Deus quer te usar na sua vizinhança, na sua parentela. Deus quer alcançar pessoas. Jonas foi de 0 a 100 devido às emoções dele, mas ele cumpriu no final. Ele teve uma outra oportunidade. O Senhor nosso Deus está nos dando a oportunidade hoje. É agora. De você tomar uma posição. Levantar. Sair desse meio de infelicidade. Dessas mesas que não tem cura. Que só traz tristeza. Deus está mandando você levantar. Sai desse meio de picuinha. Vai fazer o que Deus mandou você fazer, amado. Quando Deus me chamou para trazer a palavra, eu falei: meu Deus, obrigado, com medo. Mesmo com medo, eu falei: obrigado, Deus, porque o Senhor me viu.
no meio de um tantão de gente, o Senhor me viu, falou, vai lá e fala. E eu acredito que assim que ele fez com Jonas, ele olhou lá e falou, ele poderia ter mandado qualquer profeta, ele mandou Jonas. Vai lá, Jonas. Mas eu estou passando por crise. E eu, como assim eu vou pregar? Meu Deus, eu não falei para a pastora. Mas Deus sabe que eu tenho uma dificuldade. E todos os dias eu peço Ele. A irmã Marcelene também sabe. Irmã Marcelene também sabe que eu converso muito com ela sobre isso. E Deus tem trabalhado isso em mim. Você acha, irmã Marcelene, que Deus tem trabalhado isso em mim? Amém. E Deus tem trabalhado, porque todos os dias eu peço, Deus tira essa dificuldade de mim, tira isso de mim, coloca o brilho do Senhor no meu olhar, coloca as suas palavras na minha boca. E nessa noite, o Senhor vem falar isso com você, que você agora fique de pé, mas que você fique de pé diferente, que seja de pé firme, na rocha,